Pedro, capítulo 5, versículo de número 10. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 10. Eu vou ler na versão NVI da Bíblia, Nova Versão Internacional. Você encontrou? Diga amém. Diz assim a palavra de Deus: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, Ele os restaurará, os confirmará, e lhe dará força, e os porá sobre firmes alicerces. Aleluia, aleluia. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e vamos orar. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, entregamos esse momento em Tuas mãos, é o momento da Sua palavra, e nós pedimos que o Senhor fale conosco, trazendo a resposta que precisamos através da Sua palavra. Usa, ó Deus amado, a minha vida e faz com que eu seja simplesmente um canal, um instrumento em Tuas mãos a transmitir a Sua palavra, e que o Seu nome, somente o Seu nome, seja glorificado. Oramos em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. O texto que nós acabamos de ler diz que depois de teres sofrido por um pouco tempo, durante um pouco tempo, Deus os restaurará. Deus é um Deus de restauração, irmãos. Deus é um Deus em que uma de suas grandes especialidades é restaurar. Restaurar é colocar em ordem aquilo que está bagunçado. É colocar em ordem aquilo que foi desordenado em algum momento. E isso pode ser em várias áreas da sua vida. Esse colocar em ordem algo que foi bagunçado pode ser colocar em ordem seu casamento, pode ser colocar em ordem a sua vida profissional, pode ser colocar em ordem seus sentimentos, suas emoções que foram abaladas com algumas coisas que aconteceram há pouco tempo em sua vida, mexeram com você. Esse colocar em ordem pode ser o colocar em ordem da sua vida espiritual, que em função de algumas coisas foram bagunçadas nos últimos meses, nas últimas semanas, algumas coisas que foram acontecendo na sua vida, e você foi se envolvendo com algumas coisas, bagunçou seu relacionamento com Deus e a sua vida espiritual. Esse restaurar é recuperar aquilo que um dia foi perdido. Coisas que se perderam na sua casa, se perderam no seu casamento, se perderam no seu relacionamento familiar. Esse restaurar é trazer de volta aquilo que foi perdido. Esse restaurar é consertar coisas que foram danificadas. Restauração pode ser consertar algumas coisas que foram danificadas, coisas que estragaram na sua casa, coisas que foram danificadas no seu casamento, coisas que foram danificadas nas suas estruturas emocionais. Quando nós falamos que Deus é um Deus de restauração, nós podemos
falar isso com propriedade, porque o que diz esse texto é que depois de ter sofrido durante um pouco tempo, Ele os restaurará. Você pode estar vindo de um tempo onde está sofrendo coisas em áreas importantes da sua vida. Deus trouxe você aqui essa noite para dizer de que esse tempo chegou ao fim e chegou a hora dele começar a restaurar, a restaurar, a restaurar. Ele os restaurará, os confirmará e vai te dar força até você estabelecer os alicerces. Tem gente que durante esse pouco tempo que sofreu tanto abalo, tanta coisa, que os seus alicerces, a sua base, a sua estrutura não tem mais. Você nem sabe mais qual é a sua base, aonde estão os seus alicerces. Mas o que essa palavra aqui diz é: Deus está começando a restaurar, e Ele vai confirmar as promessas dEle sobre a sua vida, e Ele vai te dar força para você chegar até o final e restabelecer os alicerces, restabelecer os alicerces. Aleluia! Eu quero que você coloque a mão no ombro do vizinho que está do seu lado e fale bem assim: fica tranquilo, tudo vai voltar ao normal. Você pode dizer um aleluia, Moniz? Tudo vai voltar ao normal. Pastor, eu tenho sofrido bastante. Fica tranquilo, tudo vai voltar ao normal. Pastor, o que me prova de que as coisas vão voltar ao normal? O que me garante de que as coisas vão voltar ao normal? É só você fazer 6 coisas que eu vou passar para você aqui. Quantos querem que tudo volte ao normal? Diga amém. Qual é a primeira, pastor? A primeira é você decidir que quer que realmente tudo volte ao normal. É decidir que você quer viver a restauração. Não tem como eu experimentar a restauração que Deus quer trazer se eu não estiver decidido a vivê-la. Por que eu estou falando isso? Porque existem pessoas que ainda não sabem o que elas querem. Elas não sabem se querem recuperar e restaurar seu casamento. Elas não sabem se querem lutar novamente pelo seu trabalho. Elas não sabem se querem lutar novamente para o envolvimento no ministério e restaurar o ministério. Então você precisa, para Deus restaurar, primeiro de tudo, você precisa decidir: eu quero, pastor. Eu tenho sofrido durante um tempo, tem me machucado algumas coisas que eu estou enfrentando, que eu estou ouvindo, que eu estou passando, mas mesmo assim, eu estou decidido a viver restauração. Eu vou lutar para viver na minha casa restauração. Eu vou me colocar disponível para experimentar na minha trajetória ministerial restauração. Eu quero. Deus não vai obrigar ninguém a viver uma restauração. Ele vai trabalhar em cima daquilo que nós decidimos. Então eu quero que você incomode o vizinho que está do seu lado, cutucando ele, e fala: qual é a sua decisão? Você quer ou você não quer? Ezequiel capítulo 37, Deus conduz o profeta para um vale que estava cheio de ossos secos, ossos sequíssimos. E aqueles ossos representavam toda a nação de Israel, a casa de Israel que estava bagunçada, arrasada e precisava de restauração. Então Deus conduz o profeta até aquele vale e pergunta para o profeta: você está vendo esses ossos? Por acaso você acredita que esses ossos podem se reviver? Você acredita que essa bagunça pode ser restaurada, Ezequiel? E quando ele pergunta isso para Ezequiel, o que é que Ezequiel responde? Senhor, é tu quem sabes. Na verdade, o que Deus queria saber de Ezequiel era: você está acreditando que eu posso levantar isso?
Você quer ver essa restauração acontecer sobre a nação? Porque se você quer, Ezequiel, eu vou te dar a direção para você fazer algumas coisas. Você vai começar profetizando sobre esses vales. Você vai precisar de fazer alguma coisa que eu vou te mandar. Você tem que obedecer, Ezequiel. Uma vez que eu decido, eu estou disposto a obedecer. Porque toda restauração, ela passa pelo período de obediência. Toda restauração passa pelo período de colocar em ordem algumas coisas. E para colocar em ordem algumas coisas, eu vou precisar de ser obediente à direção que Deus vai passar para a minha vida. Quando Gideão, na época de Gideão, Deus chama Gideão para lutar contra a opressão dos midianitas, que de ano em ano vinha roubar tudo aquilo que Israel estava pronto para colher. Deus, quando chama Gideão para dizer: Gideão, é você quem vai livrar Israel da opressão dos midianitas de 7 anos. Gideão precisou decidir: eu quero viver essa restauração, eu quero acabar com essa bagunça dos midianitas. Qual é a decisão que você toma a respeito da sua casa? Você quer acabar com essa frieza que se instalou no seu casamento? Você está decidida, minha irmã, a lutar contra esse espírito que quer cada vez mais afastar você do seu esposo? Você quer lutar, meu irmão, contra essa frieza que está tentando se estabelecer no casamento de vocês e está deixando a sua família cada vez pior? O relacionamento na sua casa está indo de mal a pior. Você vai decidir lutar contra isso, ou você quer deixar do jeito que está? Porque tem gente que fala: eu não luto mais por nada não, pastor, deixa, a gente vai vivendo a vida aí. Então não tem como Deus, Ele operar uma restauração sobre a vida e a família de alguém que falou: deixa ainda aí, pastor, vamos ver o que vai dar. Não, irmão, eu preciso chegar diante de Deus, porque essa campanha, uma palavra como essa, é um sinal de Deus para você despertar e dizer como Gideão disse: Deus, eu quero lutar pela restauração da minha casa, eu quero viver restauração total na minha família. Deus, eu quero viver o teu milagre, mudando tudo que está errado na minha casa, Senhor. Precisa dizer: eu quero. Eu quero, não vou deixar as coisas do jeito que está. Você está sofrendo já durante um tempo, está te machucando, as coisas que vão acontecendo na sua casa, está ferindo, abalando suas emoções, atrapalhando você no seu relacionamento com Deus. Você vai esfriando cada vez mais. E você quer que as coisas permaneçam assim? Ou você decide lutar para experimentar a restauração? Eu decido lutar. Na época de Neemias, Jerusalém, a sua cidade natal, havia sido completamente destruída e arrasada. Então Deus coloca no coração de Neemias o desejo de lutar para reconstruir aquela cidade que havia sido destruída. Neemias decide que iria lutar. O que é que Deus tem colocado no seu coração? Deus tem colocado no seu coração o desejo de lutar por algumas coisas que foram abaladas. Deus está colocando no seu coração o desejo de lutar por algumas coisas que se perderam no meio do caminho. O inimigo entrou e bagunçou essa história. E Deus está plantando no seu coração o desejo de você lutar para colocar em ordem tudo isso que o diabo bagunçou dos últimos meses na sua vida. Levanta sua mão direita e diga: Senhor, me ajuda, porque eu vou lutar. Dá um aplauso a Jesus por isso aí. Decidir que eu vou lutar é acabar definitivamente com essa inconstância de ficar em cima do muro. Uma hora quero, uma hora eu não quero.
Uma hora eu decido que batalho pelo meu casamento, outra hora eu não quero mais, eu quero acabar com tudo. Uma hora eu quero lutar pela chamada de Deus na minha vida para eu ficar firme na igreja, e outra hora o inimigo coloca um monte de pensamento e aí eu falo, eu não quero. Eu vou largar tudo, eu vou viver a vida do mundo mesmo. Acaba com essa inconstância. Decida de que você vai viver a restauração, porque a promessa de Deus é para isso. Qual é a segunda coisa que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso me colocar como disponível para Deus me usar nesse processo de restauração. Todo processo de restauração, ele começa com alguém que se colocou disponível diante de Deus e acreditou de que Deus é poderoso para poder mudar qualquer história, qualquer realidade, por mais difícil que ela esteja. A história da restauração de Israel no tempo de Gideão, ela começou quando Gideão se coloca disponível, por mais complicado que era a história. A restauração de Jerusalém, ela veio quando Neemias se coloca como disponível, por mais complicado que se tivesse a história. Então, aí dentro dessa casa, aí nessa família, onde estão acontecendo uma série de problemas. Aí nessa família, onde muita coisa errada está acontecendo, Deus precisa encontrar um homem ou uma mulher que vai se colocar disponível e dizer: Deus, eu acredito que o Senhor pode mudar essa história. Eu acredito que o Senhor pode transformar esse vale de ossos secos em um exército grande e numeroso para a glória do Senhor. Deus pode contar comigo, porque eu acredito que o Senhor é poderoso para trazer restauração total. Alguém dentro dessa família precisa acreditar na graça de Deus e continuar lutando até que os alicerces sejam estabelecidos. O texto que nós lemos de 1 Pedro diz: Ele vos restaurará, Ele vos confirmará e vos dará forças, até que os alicerces sejam estabelecidos. Ele vai te dar força para você continuar no meio da batalha, lutando, para você continuar no meio das pressões, lutando, para você continuar no meio das adversidades, lutando, para você continuar no meio das perseguições, lutando. Uma vez que você se colocou disponível, que você colocou-se como alguém que recebe a graça de Deus, Ele vos dará força. Ele vos dará força para você continuar até que sejam estabelecidos os alicerces. O que é estabelecer os alicerces? É eu voltar ao tempo onde estava tudo firme, normal. Eu voltar a um período onde eu estava bem, onde a minha casa estava bem, a minha vida espiritual bem, a minha vida financeira bem. Eu quero voltar para os alicerces. E para eu voltar para os alicerces, eu vou precisar de lutar e não desistir no meio do caminho. Um dos grandes problemas hoje de pessoas que não experimentam restauração é que no meio do caminho, na hora da luta, elas desistem, chutam o balde e largam tudo. E eu quero que você me ajude a ser um profeta, batendo no ombro do vizinho que está do seu lado e falar: tira da sua cabeça esse negócio de largar tudo. Diga: lute até o final. Lute até o final. Quantos podem dizer amém sobre isso? Aplaudiu Jesus aí, irmão. Os momentos difíceis vão aparecer.
Gideão, quando se colocou disponível e decidiu lutar até o final, ele foi perdendo pessoas, ele começou a batalha contra os midianitas com milhares de pessoas, e Deus foi tirando, e Deus foi tirando, e Deus foi tirando, e ele continuou lutando, até que ele consegue vencer a batalha contra os midianitas usando apenas 300 homens. Talvez você esteja numa caminhada, numa luta, e Deus está afastando de você pessoas, e Deus está tirando, e você está falando, puxa vida, eu estou sozinho nessa batalha, é quanta luta, parece que quanto mais eu luto, mais Deus me deixa sozinho, as pessoas não me ajudam. Não, querido, isso que está acontecendo, é Deus agindo para Ele poder mostrar de que você pode vencer com a graça dEle, com o poder dEle na sua vida. Você não está sozinho nessa batalha, você pode estar com Deus livrando você das pessoas erradas. Você não precisa de muitos, você só precisa de Deus agindo na sua vida, de Deus agindo na sua vida. Aleluia! É disso. Eu preciso de Deus. Isso faz parte das lutas. Neemias, ele continua lutando, decidiu que iria restaurar Jerusalém. E aí quando ele chega, ele começa a enfrentar lutas no meio do povo. Lutas internas, de pessoas do lado de dentro, lutas externas, de adversário do lado de fora, lutas emocionais, lutas espirituais. Mas ele continua lutando. E aí, ele consegue viver a restauração e restabelecer os alicerces da cidade de Jerusalém que um dia havia sido destruída. É bem verdade que as lutas do lado de dentro, elas acontecem. Pastor, eu estou com luta dentro da minha própria casa, eu quero restaurar minha casa, mas é dentro da minha própria casa os meus maiores adversários. Além de adversários do lado de dentro de casa, eu tenho adversários do lado de fora. Foi o que Neemias passou. Qual foi o segredo de Neemias? Ele continuou na luta. Ele continuou na luta. E eu quero dizer para você, continue na luta. Continue na luta. Continue na luta. Até vir a restauração de Deus na sua casa. Até vir a restauração de Deus na sua família. Na luta, na luta, na luta. Aleluia. Não deixe essas lutas abalarem você emocionalmente e lançar na sua vida desânimo. Uma das armas que o diabo utiliza para que homens e mulheres de Deus desistam da luta é a batalha nas emoções, para que ele fique desanimado, ela fique desanimada, e aí largue tudo. Tudo que o diabo está querendo fazer com você no meio dessa batalha, essa pressão que está vindo na sua cabeça, é desanimar você e roubar as suas forças de você lutar pelo trabalho que um dia Deus colocou nas suas mãos. O diabo quer roubar as forças de você lutar pela família abençoada que um dia Deus te deu. O diabo quer roubar as suas forças para você não lutar pelo ministério lindo que Deus um dia chamou você para realizar. Mas não deixa isso. Eu vou continuar na luta. Fala para o seu irmão, eu vou continuar na luta, irmão. Queridos, todos os dias da minha caminhada, eu preciso ficar aqui com a minha cabeça martelando essa frase: eu vou continuar na luta. Por muitas vezes o diabo tenta me desanimar com pressões internas, lutas emocionais. Só que eu sei de que para eu estabelecer os alicerces e viver a restauração que um dia plantou no meu coração, para poder experimentar nas famílias dessa cidade, eu vou precisar de continuar na luta, na luta, na luta, na luta. Eu preciso estar preparado para os obstáculos que vão aparecer. No meio desse processo de restauração vão aparecer obstáculos. E os obstáculos que irão aparecer, eles não podem parar você. Você precisa pular por cima deles. Se você não conseguir pular, você desvia, mas você não pode parar. Pastor, estava indo tudo certo aqui.
eu estava caminhando bem. Eu comecei um processo de restauração na minha casa, no meu casamento, e olha só, aqui, olha o que levantou. E a pergunta que eu quero fazer é: você vai parar a sua caminhada de restauração de novo? Porque o diabo levantou um obstáculo. E muitas vezes o diabo levanta o mesmo obstáculo. É a mesma estratégia que ele usa para poder desanimar você. É a mesma estratégia que ele utiliza para parar você. Você vai parar de novo por causa disso. Você vai parar de novo por causa do mesmo obstáculo. Deus está querendo restaurar tudo na sua vida e você vai parar de novo. Não, eu vou superar os obstáculos. Eu vou lutar. E eu vou viver. Se a promessa de Deus para eu viver restauração, eu vou lutar até essa restauração está completa nas minhas mãos. Eu estabeleci os alicerces. O que mais, pastor, que eu preciso fazer para chegar até o final e viver a restauração total? Eu preciso ficar atento às ajudas, aos sinais que Deus envia no meio da caminhada. Porque no meio da luta, no meio dos obstáculos, não é fácil. Mas Deus envia sinais, e o que me ajuda a chegar até o final é eu ficar atento aos sinais. Eu estou atravessando um grande deserto, mas Deus envia um sinal do céu. Não é tudo o que eu precisava e nem tudo o que queria, mas é pelo menos um sinal de que Deus está comigo, que Ele não me desamparou. Alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está movendo-se no mundo espiritual. Deus está fazendo algo. Fique atento a isso. Porque se você parar para analisar a sua vida e as coisas que estão acontecendo na sua família hoje, no meio dessa situação toda, você está tendo um sinal de que Deus está movendo algo. Pastor, alguma coisa está acontecendo. Um sinalzinho eu tive aqui. Semana passada, uns irmãos que estão com uma batalha grande na justiça. Pastor, as coisas estão... ainda não é tudo, mas eu estou vendo as coisas se moverem. Quantos aqui podem enxergar de que as coisas estão se movimentando? Levanta sua mão e começa a dar glória a Deus, glória a Deus. É porque quando você começa a ficar atento a isso, isso vai aumentando a sua fé para você continuar a luta. O problema é quando eu não consigo enxergar, quando eu não consigo enxergar esse mover que Deus está fazendo como sinal. Pastor, eu não estou vendo nada. Enxerga, alguma coisa Deus está fazendo. Pastor, não é ainda o que eu queria. Pois é, quando o povo estava no deserto, não era ainda o que eles queriam, mas Deus estava mandando sinal, mandava pão, Deus mandava codornizes, Deus dava para eles água. Ainda não era a terra prometida, mas era o sinal. Vocês estão no deserto, mas eu estou com vocês no meio do deserto. Eu envio o sinal, eu envio o sinal. Posso profetizar algo para você? Abra a mão assim para receber. Essa semana, Deus já vai dar para você um grande sinal de que Ele está com você na restauração. Vai acontecer. Você pode dar glória a Deus, irmão. Você pode dar glória a Deus. Essa semana já vai acontecer um sinal. Essa semana já vai acontecer um sinal. Você pode receber isso dando glória a Deus, irmão. Aleluia. Principalmente para pessoas que estavam sofrendo muito agora. Pastor, eu passei os últimos dias sofrendo muito. Pastor, eu passei os últimos dias que foi muito complicado lá dentro da minha casa. Eu passei os últimos dias que foi uma luta na vida financeira. Então pode se preparar, meu irmão. Nos próximos dias, Deus vai entregar na sua mão um sinal. Segunda-feira agora, algumas portas vão se abrir. Isso é sinal. Isso é sinal. Aleluia. Oh meu Deus, oh meu Deus. Para eu experimentar essa restauração, o que mais eu preciso? Eu preciso
de estar aberto para a ajuda das pessoas que Deus vai colocar na minha vida. Porque muitos processos de restauração não se concluem, porque pessoas se fecham para a ajuda que Deus envia. Deus envia pessoas para poder te ajudar no seu casamento. Deus envia pessoas para poder te ajudar na restauração da sua vida ministerial e espiritual. Deus envia pessoas para estar perto de você, para ajudar na restauração total da sua vida. Mas você se fecha. Em algum momento você se machucou com alguém. Você confiou em alguém e você se frustrou. Você abriu o seu coração para alguém esperando que fosse receber ajuda e a ajuda não veio, piorou ainda a história. Pois é. É essa a área que Deus quer que você resolva dentro de você, para você experimentar a restauração que você está sonhando ter há muito tempo. É abrir o seu coração, deixar com esse orgulho, esse medo, que essa ferida que aconteceu há anos atrás gerou no seu coração, e se abrir para receber a ajuda que Deus está enviando para você. Porque algumas restauração em casamento, restaurações não acontecem em casamento, porque nenhum dos dois dentro dessa casa quer abrir o coração para receber ajuda. Vocês vivem falando, não fala para ninguém. Não fala para ninguém. Vocês estão a um fio para poder divorciar, e vocês não abrem o coração para poder pedir ajuda. É preciso abrir o coração. Algumas batalhas na vida, querido, não dá para poder lutar sozinho. Nós precisamos da ajuda de alguém. Nós precisamos da ajuda de pessoas que Deus envia para nós. Eu não vou sair pedindo ajuda para todo mundo, mas eu preciso de pedir ajuda para as pessoas certas que Deus coloca em minha vida. Gideão, ele experimentou a restauração de Israel com a ajuda de 300 homens. Neemias, ele experimentou a restauração de Jerusalém com a ajuda dos seus irmãos, que botaram a mão para levantar novamente a cidade. Jesus, ele trabalhou a restauração da humanidade, contando com a ajuda de 12 homens, a qual ele chamou de discípulos. Quem são as pessoas que Deus está enviando, que são a sua ajuda? A ajuda para você viver a restauração que você precisa na sua casa. A ajuda que você precisa para viver a restauração que você precisa na sua vida. Abra o seu coração para essa ajuda. Eu vou terminar dizendo: se eu quero experimentar a restauração do Senhor na minha vida, eu vou precisar de estar mais envolvido com as coisas de Deus. E eu quero que você me ajude profetizando isso, para isso entrar no vizinho que está do seu lado. Bota a mão nele assim no ombro e fala: é preciso se envolver mais com as coisas de Deus. Fala para ele, para entrar nele. Diga: tem que se envolver mais com as coisas de Deus. Irmãos, para que Neemias pudesse experimentar a restauração de Jerusalém, ele precisou de abrir mão da sua função de copeiro do rei, para se envolver com o povo judeu e com as práticas de alguém que estava envolvido com Deus. Se eu quero experimentar a restauração, eu preciso abrir mão de algumas coisas que estão me atrapalhando de estar envolvido, mais envolvido com as coisas de Deus. Eu preciso me envolver. Quando eu me envolvo com os sonhos de Deus, Deus se envolve com os meus sonhos. Quanto mais pressão eu passo, quanto mais luta eu passo no meu trabalho, na minha casa, na minha família, eu coloco aqui no meu coração, sabe o quê? Agora mesmo que eu vou me envolver com a obra de Deus.
agora mesmo é que eu vou me envolver. Esse é um segredo para viver restauração. Você está passando luta financeira, batalha financeira? Tudo que o diabo quer é que você deixe de se envolver com a sua fidelidade, com os projetos do reino de Deus. Aí o que você passa de mensagem para Satanás e você passa para Deus? Senhor, agora mesmo é que eu vou ser mais fiel com Deus. É agora. E aí você estabelece alicerces. Vou ler aqui um texto para você do que eu aplico na minha vida. Eu vou dizer o que eu tenho aplicado nos últimos dias. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz: portanto, meus amados irmãos, se puder coloque no telão, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, diga, não é em vão. O meu projeto é viver a restauração total. Todas as áreas da minha vida que em algum momento foram afetadas, atingidas e bagunçadas, eu quero ver elas sendo colocadas em ordem. Eu quero restauração total. Então eu vou ser firme. Eu estou decidido. Firme, decidido. Eu não vou mudar de ideia. Eu quero. Eu quero. Quantos podem dizer eu quero? Diga com mais autoridade. Eu quero. Firme, eu quero. Eu não vou ficar mudando. Uma hora quero uma coisa, outra hora quero outra. Firme, eu quero. E aí quando eu quero, eu vou indo. E quando eu vou indo, eu encontro lutas, pressões, obstáculos. E na hora que eu encontro obstáculos, eu preciso ser constante. Eu não vou parar pelas pressões, pelas lutas, pelos obstáculos, pelos inimigos. Eu vou, tá vindo uma força, parece para eu poder desistir, mas eu vou me arrastando, mas eu vou. Você sabe dessa história? Tem gente que veio se arrastando para a igreja hoje, mas veio, parabéns, você é constante. Tem gente que vai se arrastando para a célula, mas vai, parabéns, você é constante. Tem gente que ora de madrugada se arrastando, parabéns, mas você é constante. É isso aí, irmão. Aleluia. Eu estou me arrastando, mas eu não parei. Eu estou me arrastando, mas eu não desisti. Eu estou constante. E quando eu vou me colocando constante, firme, parece que vem um monte de pressão do diabo na minha mente. Está vendo? Não está adiantando nada. Olha quanta luta, olha quanta adversidade. Você está vendo? É melhor você desistir de tudo. É melhor você largar. E aqui eu lembro desse texto. Eu falo, é Satanás. Agora mesmo que eu vou ser não apenas constante, mas eu vou ser abundante na obra do Senhor. É agora que eu vou fazer mais. É agora que eu vou me envolver mais. É agora que eu vou trabalhar mais. É agora que eu vou ofertar mais. É agora que eu vou buscar mais. Constante e abundante. Abundante, abundante. Irmãos, todas as vezes que eu sinto que tem muita barreira, muito obstáculo, muito inimigo, eu falo, Senhor, me dá força. É que agora mesmo que eu vou botar para quebrar. Você está entendendo? É agora mesmo que eu vou botar para quebrar. E eu faço isso porque eu confio no final dessa palavra que diz: o vosso trabalho não será em vão. Não será em vão. Você sabe por que nós estamos aqui hoje? Com essa igreja, que é uma referência na cidade, e tem mais de 1000 pessoas que são alcançadas pela palavra, fora as pessoas que nos acompanham pela internet em vários lugares do Brasil. É porque
A palavra que nós lemos, ela é uma verdade. Todo esforço, toda luta desse povo, desses líderes, desses irmãos que estão comigo há anos, há poucos anos e até há meses, esse trabalho não é em vão, não é em vão, não é em vão, não é em vão. E você pode dar um aplauso a Jesus por isso. Não é em vão, irmão, não é em vão, não é em vão, irmão, aleluia! Por favor, fique de pé.